Bom dia, povo de Deus, que saudade de vocês. Como é bom poder estar de volta, né? Às vezes a gente passa algumas dificuldades na vida, mas em todas as dificuldades Deus está conosco. Como eu disse na última palavra do dia e na última oração da fé, eu passei por um período gripal muito forte e saindo de um estado muito chuvoso, passando por um local frio, e tivemos pregando no sertão da Paraíba. Então a voz fica um pouco debilitada, mas eu quero agradecer a oração de todos vocês. Graças a Deus estou melhor, já estou conseguindo voltar a pregar, estou me recuperando e Deus tem nos dado vitória. Por isso que nós tivemos que ficar sem a palavra do dia no sábado e sem a palavra do dia no domingo. Mas hoje, essa segunda-feira abençoada do dia 22 de novembro de 2021, nós estamos de volta, tanto com a palavra do dia, quanto com a oração das 18 horas. Semana passada, na sexta-feira, nós encerramos a campanha do Salmo 125 e hoje, às 18 horas, nós vamos começar a campanha Profetizando no Vale. Então, essa semana inteira de campanha às 6 da tarde, Profetizando no Vale. Você que tem um vale da sua vida, que você precisa orar por ele, então venha participar desta campanha comigo. E a gente vai continuar aqui normalmente o estudo do Evangelho de Mateus. Estamos quase concluindo o Evangelho de Mateus. Falta somente aí alguns capítulos para a gente entrar no livro de Marcos. E agora nós vamos redobrar a nossa leitura e a nossa atenção. E eu quero pedir para que você pegue o teu papel, a tua caneta, a tua Bíblia. E nessa segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021, nós iremos continuar o estudo da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos estudar hoje o capítulo de número 15 e o capítulo de número 15 é bem pequeno. Nós vamos estudar o capítulo de número 15 e o capítulo de número 16. Abriu a sua Bíblia? Nós vamos ler a palavra de Deus. Tradições dos anciões. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos para comer pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldizer o teu pai ou a tua mãe, que morra de morte. Mas vos dizei: qualquer que disser ao pai ou à mãe, e oferta ao Senhor, o podereis aprovar-te de mim. Esse não precisa honrar o teu pai nem a tua mãe. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os teus lábios, mas o teu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinam doutrinas que são preceito de homens. E, clamando a si a multidão, diz-lhe: Ouve e entendi.
e que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é, o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabe que os fariseus, ouvindo esta palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: Explica-nos, Senhor, esta parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isto não contamina o homem. A mulher cananeia. E partiu Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondera palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogou-lhes, dizendo: Despeça, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eis que eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas à casa de Israel. Então chegou a ela, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Versículo 29, a segunda multiplicação de pães e peixes. Vamos ler o capítulo 15 todo, eu explico, e aí eu leio o capítulo 16 todo e explico como já é costume nosso aqui na palavra do dia. Vamos lá? Capítulo 15, versículo 29 a seguir. Partiu Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andarem, os cegos ver, e glorificavam ao Deus de Israel. E Jesus, clamando aos seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: Donde nós viria um deserto tanto pães para saciar tal multidão? E Jesus disse: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixes. Então mandou a multidão que se assentasse ao chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que despojou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinha comido era 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território
de Magdala. Encerrando o capítulo de número 15, quando nós vamos ler Mateus capítulo 15, nós vamos perceber que, propriamente no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 20, Jesus vai ser mais uma vez importunado e indagado. Perceba que alguns fariseus queriam invalidar o mandamento de Deus, preferindo as suas próprias regras e tradições e as suas ideias, e não queria validar ou dar crédito à palavra de Deus. Então, na hora que eles percebem que os discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos, então os fariseus vão acusar os discípulos de Jesus. Eles vão dizer: Jesus, como é que o Senhor fala e prega tanto, sendo que os teus discípulos eles comem sem lavar as mãos? Os discípulos estão transgredindo a lei de Deus. Então Jesus vai responder eles não com a pergunta que eles fazem, mas Jesus vai dizer: olha, eu posso fazer outra pergunta para vocês? Por que vocês falam dos meus discípulos que comem sem lavar as mãos e vocês violam a lei, que a lei diz que tem que honrar pai e mãe, e vocês não honram? Vocês acham que oferecer oferta ao Senhor podem ser de algum proveito? Vocês não querem honrar pai e mãe, mas querem validar a oferta de vocês, transgredindo o mandamento de Deus. Então Jesus vai dizer: vocês são hipócritas. Ainda bem que Isaías profetizou dizendo que vocês eram uma raça de gente que honraria a Deus com os lábios, mas o coração de vocês está longe de Deus. Então vocês adoram, ensinam, mas o que vocês adoram e ensinam são doutrinas de homens. Não são doutrinas de Deus, não são as doutrinas da palavra de Deus. Na verdade, a boca de vocês fala que o coração está cheio. Isso Jesus falando para os fariseus. E Jesus disse: o que faz mal ao homem não é o que entra na boca, porque o que entra na boca vai para o ventre e é eliminado. Jesus estava falando da comida. O que entrava pela boca ia para o estômago e era eliminado de uma forma natural. Então Jesus estava dizendo: vocês se preocupam com os meus discípulos comer sem lavar as mãos, sendo que vocês não se preocupam com as farpas, com as facadas, com as palavras torpes que saem da boca de vocês. Então Jesus vai dizer: como é que vocês são cegos e vocês querem conduzir outras pessoas? Como é que pode um cego conduzir outro cego? Como é que pode uma pessoa que está em trevas conduzir alguém para a luz? Então Jesus vai aí rebater a acusação dos discípulos e vai dizer para eles: olha, vocês estão equivocados. O mal é com aquilo que sai da boca, não é com aquilo que entra. Porque do coração do homem procede todos os maus pensamentos, não é aquilo que entra que faz mal. É o coração do homem quando ele está cheio e ele vai falar daquilo que ele está cheio. No versículo 18, Jesus faz questão de dizer para os fariseus e os saduceus que aquilo que fazia mal é o que saía da boca, porque o que sai do coração são os maus pensamentos: a morte, o adultério, a prostituição, o furto, o falso testemunho e as blasfêmias. Isso são coisas que contaminam o homem. Não comer sem lavar as mãos. Então perceba, meus queridos irmãos, que a todo tempo a paciência de Jesus era colocada à prova. O comportamento de Jesus e até mesmo o comportamento dos discípulos eram colocados à prova. Só que Jesus sempre foi alguém que teve uma palavra oportuna para o tempo certo. Nunca deixou os discípulos ficar sem amparo na palavra e nem os fariseus fazer chacota ou motim ou fazer graça ou escárnio da palavra de Deus. E nós precisamos aprender com Jesus. Precisamos saber responder ao tempo certo, na postura certa, às afrontas de Satanás. Vamos lá. No mesmo capítulo 15,
do versículo 21 ao versículo de número 28, a Bíblia vai falar sobre a história da mulher cananeia. Perceba que quando Jesus ele termina de falar com os anciões, com os fariseus, Jesus vai partir dali para uma certa região da localidade de Tiro e Sidom. E quando Jesus está passando por essa localidade, começa a gritar atrás dele uma mulher cananeia. Aquela mulher sai daquelas cercanias, daquelas cidades, e fica sabendo que Jesus está na região de Tiro e Sidom. Então ela começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me acode, me ajuda, minha filha está miseravelmente endemoniada. Uma mulher que agora clama desesperadamente por uma cura, pela restauração da sua filha, sabendo ela que não era para médico, mas era para a mão de Jesus, porque era algo espiritual. Então Jesus vai falar: olha, eu não posso parar para dar atenção para vocês, porque eu não fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para trazer a palavra para aqueles que são meus. Eu vim para trazer a palavra para os filhos. Eu não posso deitar o que é dos filhos para os cachorrinhos. Então perceba que Jesus está falando para aquela mulher que aquela mulher não faz parte da linhagem de Israel. Aquela mulher, ela não faz parte do povo israelita, faz parte do povo cananeu, e você sabe que o povo de Canaã era um povo inimigo do povo de Deus. Então Jesus ali com aquela palavra vai testar a fé daquela mulher. Todo mundo achava que aquela mulher ia levantar, ia se revoltar e ir embora. Com aquelas palavras de Jesus, ela ia embora e ia falar: então, já que o Senhor não quer me atender, não quer curar minha filha, então fica por aí. Mas aquela mulher, ela é um exemplo de fé, é um exemplo de humildade, de perseverança e de insistência. No versículo 27 ela vai dizer: sim, Senhor, eu sei que o Senhor não vai parar para dar atenção para uma cananeia, mas eu também sei que os cachorrinhos comem da mesa que cai do seu Senhor. Então, a partir daquele momento que aquela mulher fala aquilo, Jesus vai parar, vai olhar para ela e vai dizer: mulher, quão grande é a tua fé. Mesmo eu falando que não queria te atender, testando a tua fé, você perseverou, teve fé. Então, que seja feito contigo segundo o que você deseja. E a Bíblia diz que naquela hora que Jesus libera aquela palavra, a filha daquela mulher é liberta dos demônios e é curada para a glória de Deus. O que eu aprendo com essa mulher? Primeiro, humildade. Segundo, perseverança. Terceiro, insistência. E quarto, esperar a palavra que Jesus tem para liberar sobre a minha vida. Vamos lá, o capítulo 15, do versículo 29 ao versículo 39, a Bíblia vai falar sobre a segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus aqui agora mais uma vez está na Galileia, e Jesus vai subir ao monte para orar. E quando Jesus desce do monte, aproxima-se dele muitos coxos, cegos, mudos, aleijados e muitas pessoas com diversas doenças e problemas. Então Jesus vai curar a multidão. A Bíblia diz que os mudos voltam a falar, os aleijados voltam a andar, os coxos voltam a andar, os cegos começam a ver, e toda Israel começa a glorificar o nome de Deus. Então Jesus agora vai perguntar para os discípulos se aquela multidão não tinha o que comer, como se alimentar, e os discípulos vai dizer: mestre, nós não temos como despedir a multidão, aqui não tem nenhuma cidade perto para que eles possam comprar comida, e se a gente despedir eles, eles podem desfalecer à beira do caminho. Essa era a preocupação de Jesus. Então Jesus vai dizer: vocês não têm nada aí para que eu possa multiplicar? Aí os discípulos vão falar: mestre, nós temos aqui
alguns pães e alguns peixes. Então você conhece a história, Jesus vai erguer os pães para o céu, os peixes para o céu, vai orar, vai dar graça. E naquela ocasião vão se alimentar cerca de 4.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E todos comeram, que se fartaram, e a Bíblia diz que ainda sobrou. E tendo Jesus alimentado a multidão, se despediu dela, entrou no barco e se dirigiu ao território de Magdala. Então, aqui no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, vai ser relatado a segunda multiplicação de pães e peixes. Amém? Vamos ler o capítulo de número 16. Nós vamos ler o capítulo 16, que é um capítulo até pequeno, para a gente concluir 2 capítulos hoje, para nós ganharmos tempo. O fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediu que lhe mostrassem algum sinal no céu. Mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho, sóbrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má, adúltera, pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, que, deixando-os, retirou-se e, passando seus discípulos para outra banda, tinha se esquecido de fornecer-lhe pão. E Jesus disse: adverti e cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles, arrazoando entre si, disseram: é porque não o fornecestes pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrei dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderão que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Versículo 13, a confissão de Pedro. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro dos profetas. Dize ele vós, quem disseis que eu sou? Então Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o Pai que estás no céu. Pois também eu digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que deles ligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissera que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitaria ao 3º dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, de modo nenhum te acontecerá isso.
Ele, porém, voltou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Os discípulos de Jesus levam a sua cruz. Versículo 24 ao versículo de número 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma para si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E a quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou quem der o homem em recompensa, o que dará o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns hão dos que aqui estão, que não provarão a morte até que venha vir o Filho do Homem ao seu reino. Vamos concluir o capítulo 16, aonde no capítulo 16, do primeiro versículo ao versículo de número 12, Jesus vai falar sobre o fermento dos fariseus. Aqui o fermento dos fariseus que Jesus vai falar é o símbolo da maldade e da corrupção referente aos ensinos dos fariseus e dos saduceus. Então, quando Jesus vai falar, Jesus vai chamar esse veneno, essa má doutrina, de fermento, porque até mesmo uma pequena quantidade pode penetrar num grande grupo de pessoas e influenciar essas pessoas a crer nas coisas erradas. Então Jesus ele vai dizer: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Esse fermento, Jesus não estava falando de bolo, não estava falando de pão, Jesus não estava falando de nada de comida, Jesus fala muito por intermédio de parábola. Então Jesus vai dizer para os discípulos: acautelai-vos, para que vocês não sejam contaminados com essas falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos questionamentos, essas corrupções dos fariseus. Acautelai-vos, para que vocês não venham se prejudicar. Porque assim como você coloca num pão, numa comida, o fermento e essa comida incha, se você não compreender a obra de Deus e a palavra de Deus e aguardá-la no coração, vocês serão contaminados com o fermento dos fariseus, que são a má doutrina ensinada pelos fariseus. Versículo 13 ao versículo de número 23, Jesus vai falar sobre a confissão de Pedro. Jesus começa a anunciar. Quando ele chega em Cesareia de Filipe, Jesus começa a interrogar aos discípulos e perguntar para os discípulos: gente, o que o povo fala ao meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? Aí os discípulos responderam e disseram: mestre, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outras pessoas dizem que o Senhor faz parte dos profetas. Mas aí Jesus vai dizer: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, que era sempre mais atrevido, vai dizer: mestre, eu digo que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus vai dizer: parabéns, Simão Bar-Jonas. Eu vejo que você não está falando da carne, mas o que você fala nesse momento é revelação do céu, é revelação divina. Eu também digo, Pedro, que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja.
O significado desta palavra que Cristo edificaria a sua igreja é a verdadeira confissão feita por Pedro. Então Pedro e os demais discípulos vão declarar que Jesus é o Cristo, é o Deus vivo, Jesus é aquele que viria. Então Jesus vai dizer: vocês disseram bem, eu verdadeiramente sou aquele que vim enviado por Deus para cumprir o propósito, trazer o reino de Deus e a pregação da palavra. Então Jesus vai trazer a memória dos discípulos e dizer: olha, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, e tudo que vocês ligarem no céu, gente, será ligado na terra. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Aqui Jesus estava dando poder, autoridade sobre a igreja dele, sobre a terra. Então, Jesus vai continuar aquela conversa com os discípulos e Jesus vai começar aqui agora a preparar os discípulos acerca da sua crucificação. Jesus precisava anunciar para os discípulos que ele cumpriria o seu propósito, entraria em Jerusalém, padeceria, seria açoitado, morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Então Pedro, quando ouve essas palavras, vai dizer: não, mestre, não posso deixar isso acontecer, esse mal não pode lhe sobrevir, o senhor não pode morrer. Então, no versículo 23, Jesus vai repreender a Pedro e vai dizer: olha, eu não quero saber dessa história, Pedro. Aparta-te de mim, Satanás. Agorinha você estava falando no Espírito que eu era o Filho de Deus. E agora eu estou falando que eu preciso cumprir um propósito do meu Pai, entrar em Jerusalém, padecer, morrer, ser crucificado. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E você está querendo me impedir? Você não está compreendendo as coisas de Deus. Mas nesse momento você está falando pela carne. Então perceba, meus irmãos, que não era fácil esse convívio com Jesus, porque os discípulos queriam que Jesus não fosse crucificado, que Jesus vivesse o tempo todo entre eles, mas Jesus precisava cumprir o propósito da crucificação. Então, para os discípulos era difícil entender que Jesus precisava cumprir esse propósito de padecer, de morrer, de ser crucificado. Do versículo 24 ao versículo de número 28, Jesus vai falar que os discípulos devem pegar a sua cruz e caminhar. Perceba que Jesus prepara todo um território, fala da sua crucificação, fala que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, mas ele faz questão de preparar os discípulos. Jesus vai dizer: olha, aquele que não vir após mim e renunciar-se a si mesmo e tomar a sua cruz para me seguir não é digno de mim, gente. O que Jesus estava dizendo? Após eu morrer, vocês precisam continuar a obra, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Então Jesus vai falar: vocês precisam continuar, a pregação da palavra precisa continuar, eu vou ser crucificado, mas vocês precisam continuar. Cada um pega a sua cruz, cada um me segue, porque de que proveito o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Jesus vai dizer para os discípulos: o que vocês têm que fazer é seguir, porque o Filho do Homem virá, e virá em glória, virá com seus anjos, e dará a cada um segundo as suas obras, darei o galardão. Aqui Jesus já está falando do arrebatamento. Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que muitos de vocês é fato que não provarão a morte até que venha o Filho de Deus. Outros provarão a morte, terão que morrer, terão que padecer, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, muito profético, muito abençoador, essa parte que Jesus fala acerca da salvação, e que isso sirva para nós hoje. Aquele que não pegar a sua cruz e seguir a Jesus não é digno de entrar no reino dos céus. Vamos orar. Amanhã é terça-feira
e nós vamos nessa terça-feira estudar Mateus capítulo 17, capítulo 18. Hoje, às 18 horas, eu espero você para nós começarmos a nossa campanha Profetizando no Vale, tá bom? Você que está passando por algum vale da sua vida e precisa orar, eu convido você para essa semana, todos os dias às 6 da tarde, nós orarmos para Deus transformar o teu vale em manancial de água viva. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos agradecer o Senhor por mais uma semana que está começando na tua presença. Quero te agradecer pelo estudo da tua palavra, hoje, nessa segunda-feira, do Evangelho de Mateus capítulo 15 e 16. Eu te peço, abre a nossa mente, o nosso entendimento, coloca a tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. Nos dá uma semana de vitória, já estamos quase concluindo o mês de novembro, mas eu sei que o Senhor ainda tem milagre para fazer, tem bênção. Portanto, eu te peço, abençoa a vida material do teu povo, espiritual, conjugal, financeira e todas as áreas da vida desse homem, desta mulher, venha ser visitada e abençoada pelo Senhor. Eu te agradeço, te louvo, te glorifico, te bendigo e exalto o teu nome. Te peço, Espírito Santo, fica conosco, nos dá uma semana de bênção e o resto de mês de novembro abençoado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Queridos, como está sendo bom esse retorno nosso ao estudo da palavra. Eu já estava com saudade de vocês, com saudade também de meditar na palavra de Deus com vocês. E agora nós seguimos firmes, graças a Deus. Estou bem melhor da minha garganta, da minha voz. Agradeço vocês por cada oração, por cada palavra de carinho, de clamor. Nós somos uma família que orando uns pelos outros. E eu creio que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, tá bom? Beijo no teu coração, meu amor. Fica com Deus. E até daqui a pouco às 6 da tarde para nós orarmos, iniciarmos a campanha Profetizando no Vale. Amanhã, mais estudo da Palavra de Deus às 6 da manhã e continuamos todos os dias às 6 da manhã, Palavra de Fé, todos os dias às 6 da tarde, Oração do Milagre. Não esquece de deixar o teu pedido de oração, aquele like que ajuda o canal a crescer e não esquece de continuar orando por mim, pela minha casa, pela minha família, pela minha equipe de oração, porque eu estou daqui orando por cada um de vocês. Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor Jesus.